Vou fazer a oração inicial. Querido Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de todas as horas, abramos nossos corações para compreender as bênçãos infinitas do amor do Pai, e que o Senhor é a fonte para nós, aqui na Terra, através do exemplo, das palavras, das lições, mas acima de tudo, pelo seu amor incondicional que tem carregado todos nós antes e depois da sua vinda, pois somos ovelhas do seu aprisco divino, em nome do Pai. Tenhamos a mente aberta, o espírito aberto, para que os conhecimentos e ensinamentos da tua palavra, restaurados à forma primitiva, mas acrescentados pela evolução do próprio homem, que pelo mérito da sua civilização trabalhou para que a ciência pudesse dar um entendimento mais profundo dos teus ensinamentos morais, através do Consolador prometido, através do seu retorno pelo Espiritismo. Então, que cada pergunta e resposta, que cada texto, trazido pelos Espíritos superiores em nome do Senhor Jesus, sejam apreendidos e executados por nós, pois são essas ações moldadas pelo pensamento voltado ao Senhor que nós conseguiremos alcançar mais rapidamente a felicidade, auxiliando a trazer o reino do Pai até nós aqui na Terra. Muito obrigado, Senhor. Nós paramos na 314, foi isso? Então, vamos para a pergunta 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil, lembra que está falando sobre a vida dos espíritos, né? A reencarnação, as transmigrações, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Veja que essa pergunta ela restringe a desencarnação daquele espírito que fez algum trabalho aqui na Terra. No entanto, esse espírito continua a trabalhar lá também pelas coisas que fez na Terra, porque se ele faz um trabalho que é benévolo aos homens, ele vai continuar fazendo trabalho que é benévolo aos homens de lá. Mas, algumas vezes, eles reencarnam para terminar o serviço. Porque a obra perene, ela é do espírito, não é da carne, né? Nós temos o caso de Johann Sebastian Bach. Só 100 anos depois da morte dele que foram descobertas as partituras e as músicas que ele fez. Nós temos o caso de Gregor Mendel, que publicou seus trabalhos sobre a genética em 1965, mas em 1901, 2 holandeses, estudando semelhante ao que ele fez, redescobriram o trabalho dele. Muito difícil dizer ou negar que esses espíritos, tanto o Bach quanto o Mendel, não têm influenciado aqueles que descobriram ou redescobriram a obra deles, né? Nós temos o caso de Amadeu Avogadro, químico,
que não, o número de Avogadro, em homenagem a ele, não foi ele que descobriu aquele número 6,02 vezes 10 a 23 partículas, mas fez trabalho com gases, publicou numa revista pequena da Itália, uma cidade pequena onde ele era advogado da prefeitura, algo assim, se não me engano. E ele foi descoberto muitos anos depois também. Os trabalhos dele ficaram válidos para muitos anos depois. E, evidentemente, que acontece isso. Nós temos vários casos desses na ciência e nas artes, né? Descobertas posteriores. Algum comentário? Alguma dúvida? E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivos? De acordo com a sua elevação, aprecias de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Porque, em essência, são as qualidades do espírito, não as qualidades da matéria. Então, considerando a questão da vibração que um autor de um quadro ou de um livro tenha, ele vai colocar aquilo nas letras ou nas telas. Então pode ser que uma pintura muito bonita, em que ela reflita na nossa vista como algo belo devido às cores, devido às tonalidades e à harmonia, possa não ter uma vibração tão bela quanto um quadro simples, por exemplo, que represente uma virtude. Ele, então, no plano espiritual, vai entender isso. Ou um livro que possa ter questões filosóficas, mas uma delas ou algumas delas levem o indivíduo à descrença, o espírito vai valorizar muito menos do que um livro que não seja tão belo intelectualmente, mas que leve as pessoas a fazer o bem, a agir no bem. Então, ele está dizendo que, do ponto de vista da elevação dos espíritos, a obra dele é valorizada assim. Eu não tenho muita obra, não. Tenho alguns artigos publicados. E aí, os artigos que mais têm repercussão internacional são em revistas caras, que fala sobre evolução, anatomia e funcionamento de comportamento de um primata, de primatas em geral. Que, no nosso ponto de vista, eu nem desencarnei ainda, não tem lá tanta repercussão quanto, por exemplo, alguns trabalhos simples publicados em revistas mais simples que falam sobre métodos de educação, alerta para trabalhos na área de saúde, chama atenção para determinados pontos em relação ao cuidado do semelhante, fala sobre ansiedade, sobre meditação, fala sobre cuidados com sono, métodos de estudo. Então, esses trabalhos têm menos repercussão, mas do meu ponto de vista eles são melhores para a sociedade do que aqueles trabalhos que poucos vão ler, porque é muito complicado. Uma vez minha mãe perguntou para mim o que, que eu fazia. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar para minha mãe que eu estudo anatomia de macaco? Porque a minha dificuldade é tentar mostrar para ela para que servia isso, né? A gente vai perguntar, para que serve? Eu falo assim, a ciência pela ciência é importante. Mas aqueles trabalhos que podem auxiliar a sociedade, eles são mais importantes do ponto de vista espiritual, né? Então, na visão material, esses artigos publicados em revistas de alto impacto, que dão uma certa projeção para o cientista, não tem, para mim, o valor que tem aqueles artigos mais simples publicados nas revistas brasileiras, ou revista indiana ou chinesa. É interessante, até agora acabei de lembrar, tem um trabalho publicado numa revista chinesa em que a gente fala sobre um cicatrizante de origem vegetal, testado em rato, né? Que melhora a cicatrização.
E aí é um trabalho que é importante, mais importante do que saber se o macaco vai mexer o dedo de um jeito ou de outro, você entende? Do meu ponto de vista, né? E olha que eu não desencarnei, mas o doutrina espírita nos dá uma visão mais direta da vida, no sentido da importância das coisas espirituais. Tudo que a gente faz para beneficiar os outros é bem melhor do que aquilo que a gente faz para beneficiar a gente mesmo, vocês entendem? No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra e pelo progresso das artes e das ciências, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Eu não sei não, mas vocês sentiram que nós levamos uma pancada no nosso egoísmo aqui? Na verdade, atentam apenas no que prova a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, uma pessoa perdida lá no nordeste do Brasil, no sul da África, no sul da Índia, no deserto da China, nas bordas, na Mongólia, que seja, que está fazendo um trabalho que auxilia os seus irmãos, ele é mais conhecido no plano espiritual do que, por exemplo, um cientista famoso que descobriu alguma coisa que não fez quase bem nenhum para a humanidade, vocês entendem? Porque não é assim que funciona no plano espiritual. No plano espiritual, os grandes são aqueles que fazem os seus trabalhos com amor, beneficiando seus irmãos. É assim. E aí que ele quer nos dizer isso. Então, aquilo que parece maravilhoso, parece bonito, vou dar um exemplo. Acabou de sair um trabalho feito por três pesquisadores da Unesp, que eles disseram ter resolvido um dos problemas do milênio, que é um problema, são problemas que foram colocados por um matemático alemão em 1900, os vários problemas que a matemática deveria resolver. Alguns desses problemas foram resolvidos. Um deles foi resolvido por um russo. Ele não publicou os trabalhos dele, publicou um chat de matemática. Descobriram, ele tem uma facilidade imensa da matemática e foram dar para ele a medalha Fields, né? Que é US$ 1 milhão para quem fez essa descoberta, que é o Nobel de matemática, porque a matemática não tem Nobel. E aí ele não aceitou e nem foi receber. Não interessou para ele. Isso. Ele achou que não era importante. Perguntaram para ele se era importante. Ele falou: não, eu tenho uma mãe doente, eu prefiro cuidar dela. Veja a resposta que esse indivíduo deu para o mundo, né? E aí, agora voltando a esses pesquisadores brasileiros, um desses problemas, o 16º problema, não adianta nem falar para que ele serve, a não ser que é na área de topografia, não é bem a topografia da geografia, tá? Aí eles publicaram o trabalho e aí o pessoal já veio, muitos até do próprio Brasil, para variar, começaram a falar que estava errado, tudo, mas eles têm que, para falar que está errado, tem que publicar mostrando que está errado, é onde que está o erro. E aí começa uma discussão em função de que se está certo, se está errado, uma prova matemática que pode sim ajudar na evolução da ciência, mas a gente ainda não sabe direito em que esse ponto vai ajudar o ser humano a não ter tanta fome, aqueles que têm fome, a fome ser diminuída, a questão da saúde pública, ou fazer caridade para os outros. Então, vocês acham que espíritos superiores estão preocupados se o pessoal da Unesp resolveu o 16º problema, esqueci o nome de matemática, eu sei que começa com L. E ou eles estão mais preocupados com uma pessoa simples que não tem conhecimento nenhum, mas que pega os recursos que tem, bota na caminhonetinha dele, os frutos da fazenda dele e leva para a pessoa que tem fome lá na África, por exemplo, ou lá na Índia. O que vocês acham disso? Óbvio, né? É. O problema é Hilbert.
então não é com R. 16º problema de David Hilbert, que foi em 1900. Aí disse que ele foi resolvido. Aí o pessoal da Unicamp estava brigando, dizendo que foi resolvido não. Mas quem fez foi o pessoal da Unesp. Aqui, que a gente que é do Brasil já sabe mais ou menos como é que está isso, né? Imagina os espíritos superiores, os anjos conversando um com o outro lá, né? Tá lá assim, flutuando, batendo as asinhas. Eu fico imaginando bater as asinhas no espaço, não tem vento, como é que voa, né? Bate a asinha no vácuo, não tem como gerar uma força, né? Tudo cai na Terra. Deve ser por isso que tem os anjos decaídos, né? Tentaram bater as asas acima da estratosfera e caiu. Aí, eles lá assim, você viu? O pessoal da Unesp resolveu o problema do David Hilbert, o outro. Nossa, você viu o pessoal da Unicamp com o ciúme? Que não tem essa conversa lá, não. Lá a questão é outra. O pessoal está olhando quem está fazendo bem para a humanidade. Muitas vezes um pai de família que tem uns filhos problemáticos, ele trata com amor, ele luta para sustentar aquela família, ele dá para eles condições de sobrevivência, estudo e vida. É muito maior do que umas coisas dessas, entende? De briga por vaidade intelectual. Nós espíritas precisamos espiritualizar nossa visão de mundo, entender o mundo com a visão dos espíritos. Olha o que essa lição nos fala. Aquilo que vocês admiram aí, que o sábio admira, né? Para eles é obra de estudante. Olha que legal, tá bonitinho, né? Mas está fazendo bem para a humanidade, está ajudando os seus semelhantes. O Cristo veio para cá para publicar artigos científicos e para mostrar a sua inteligência, que é superior de todas nós. Ele não veio fazer isso, ele veio ensinar o amor. A inteligência evolui mais fácil do que o amor, pelo menos na Terra. Ele veio nos ensinar a amar o nosso semelhante. Ele veio nos ensinar a fazer o bem ao próximo. O maior mandamento dele é amar a Deus e ao próximo, não é estudar. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, em nome do Cristo, diz assim: Espírita, eis o primeiro mandamento, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Porque quanto mais a gente ama, a gente busca instrução, porque buscar instrução é conhecer a obra do Pai. Quanto mais a gente se instrui, mais a nossa capacidade de amar aumenta em fazendo a vontade dos bons espíritos através de raciocínio lógico em relação aos comportamentos nossos e dos outros. Continuando. 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. O espírito estava lá em Marte e encarnou aqui na Terra, né? Aí teve que servir o exército na Colômbia. Aí ele desencarna e fala assim: nossa, minha pátria é a Colômbia, ele é até de outro planeta. Né? Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticos. Isso é a pátria. Então é importante entender isso. Não é que o amor à pátria não seja algo errado, não é isso. Porque amar a pátria, amar os semelhantes que nos envolve. Esse é o significado. Né? As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acha. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação às grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, e esses são os que aí mais se comprazem, e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo.
Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativas segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, aqui ele está mostrando para a gente que o ponto de vista varia de acordo com a elevação. É aquilo que nós falamos sobre enxergar o mundo do ponto de vista espiritual, é dos espíritos superiores, não é mesmo? As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. As coisas da matéria perdem importância. Pode este algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. É uma visão que a doutrina espírita nos traz, né? Dar menos importância para as coisas da matéria e mais importância para as coisas dos espíritos, do bem. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apague. Foi discutido na questão 163 seguinte. Para a gente dar uma ideia sobre essa questão de, de do mundo espiritual, assim, vamos falar, eu vou aqui trazer uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou colocar uns exercícios de matemática para vocês aqui. Brincadeira. A verdadeira desgraça. Eu vou aqui abrir a verdadeira desgraça. Visconde de Lonay escreveu Cartas Parisienses ao Delfine de Gerardin, viveu de 1804 a 1855, escreveu em Paris, 1861. Então aqui ele vai nos chamar a atenção para a visão do mundo espiritual superior em relação à desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam. Pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria nas lágrimas, no féretro cadáver que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. A gente vê muito isso, a pessoa chorando, triste, achando que está sofrendo, mas na verdade é orgulho ferido. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça, para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do mundo, que traz funestas consequências, não é na realidade mais desgraçado do que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça?
Para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Então Deus chega para mim e fala assim: olha, não vai chegar para mim e falar isso, né? Mas ele manda para a gente uma doença faltando 30 anos, 40 anos para morrer. Com essa doença, eu vou pensar mais nele, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou entender o ponto de vista do semelhante que sofre. Eu vou desencarnar e vou para um lugar melhor. E lá, no mundo espiritual, que é a vida real. Aqui a gente tem ilusão da vida aqui na Terra. Aí você prefere ou não ter essa doença? Um minutinho para pensar. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Tende esperança, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa do destino. As provas credoras mais impiedosas que a Malta, grupo de baixa estirpe, que nos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça. Podemos colocar esse grupo de baixa estirpe, são os obsessores que nos querem o mal, e a gente insiste em nos manter perto deles. Daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento, a farda, na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que a sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Veja como a doutrina espírita nos mostra uma realidade bastante diferente da realidade que se vê aqui na Terra, da realidade que se busca aqui na Terra. A doutrina espírita nos convida a uma redenção, a uma melhora, mas assim como Cristo nos convidou antes, o Cristo vai e prega: arrependei-vos. O arrependimento é fundamental, porque o indivíduo que não arrepende, ele não vê seus próprios erros. Ele pode enxergar que errou, mas o arrependimento é algo que vem do coração, ele é profundo. O arrependimento verdadeiro é aquele em que o indivíduo sente as graves consequências das suas ações. Falo isso de mim mesmo. Coração muito endurecido, né, pelas maldades efetuadas no passado, que não tão distante da outra vida e de outras vidas. Eu percebia que eu procurava me melhorar, mas não enxergava bem as consequências dos meus erros. Então eu comecei a fazer um trabalho de me colocar na situação do outro, perguntando a mim mesmo:
o que o próprio Cristo nos ensinou, se eu gostaria que eu tivesse passado por aquilo que eu fiz os outros passarem. Daí vai desde um desdém simples, uma falta de cumprimento, uma cara feia, desde uma ação cuja vaidade feriu outra pessoa, uma palavra ríspida, e estamos nessa luta já tem muitos anos, viu? A gente pensa isso tudo, quando vê, dá uma resposta. Esses dias para trás, passamos para comprar um lanche, falei com um rapaz assim, voltei, os dois, a Maria e o Emanuel, falaram assim, nossa, mas você tá bravo? Eu falei, não, mas você tratou mal o rapaz, não percebeu, a culpa foi minha. Eu não percebi que a minha rispidez feriu a pessoa, eu fui ríspido. Eu costumo ser direto e enfático em algumas coisas, eu aprendi a ser assim, para uma questão de sinceridade íntima com as pessoas, para evitar as máscaras sociais e evitar ser falso. Mas isso, de modo algum, pode me dar a condição de ferir qualquer pessoa. Não posso fazer isso, eu não tenho esse direito. Então, eles me chamaram a atenção para isso. Aí eu questionei, não há dúvida que eu fui ríspido com o rapaz que estava lá. Então, não pude voltar para pedir desculpa, mas fiz uma oração. Se eu encontrar ele de novo, eu vou pedir desculpa para ele. Porque eu preciso pedir desculpa, não porque para usar a desculpa como se dizer me perdoa ou me desculpa significa que eu de fato estou sentindo aquilo. Isso é muito importante. A gente vai aprender isso com o nosso querido Divaldo, que teve internado esse tempo. Divaldo disse que uma pessoa no trabalho dele o maltratou. Foi injusto com ele, puxou o tapete, ele não entrou em detalhes, só falou isso. Aí, descoberto tudo, ele viu que estava errado e pediu desculpa para o Divaldo. Você me desculpa? O Divaldo falou, não. Mas não, mas você é espírita, né? Eles ficam pensando que o espírita pode tudo. As obsessores aproveitam muito isso para ferir aqueles que querem trabalhar no bem, para verificar se de fato eles realmente desculpam ou perdoam. É uma coisa boa no sentido de que ruim para quem gera o problema e boa para quem está recebendo esse tipo de coisa, para realmente testar se o perdão é verdadeiro. Aí ele falou, não consigo te perdoar não, o dia que eu te perdoar, eu venho aqui, te dou um abraço. Mas no momento eu não consigo. Eu olho para você, eu não sinto que eu consigo te perdoar. Aí o Divaldo contou que depois de um tempo, mais de anos, ele retorna, chega na pessoa e dá um abraço nela. O que foi? Eu falei assim, hoje eu consegui te perdoar. Hoje eu olhei para você sem mágoa. Bonita a história dele. Mas, olha o que acontece dentro da nossa família, em que nós temos que conviver durante um tempo, pelo menos o tempo em que nós somos sustentados pelos pais, temos que conviver com eles. E nós somos obrigados a perdoar, ou se nós não perdoamos, nós convivemos num ambiente complexo com a falta de perdão. Assim com os pais com os filhos, outros tipos de parentesco, mas principalmente aqueles que vivem sob o mesmo teto. Uma situação complexa. Por isso que dentro da família nós somos testados profundamente em relação aos nossos sentimentos mais íntimos e a veracidade das nossas convicções. Eu não sei se me fiz entender, se houver alguma dúvida a respeito, basta pedir, perguntar, conversar, essas coisas. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Não tinha visto que você entrou. Oi, boa noite. E aí? Ninguém tem nada que perguntar? Quem vai pegar a luz? Ô, Thales. Oi, Wilson. É sempre eu, né? Muito bom. Então, Continua. então vamos lá. Então, se realmente eu não perdoei a pessoa que veio me pedir perdão, é bom então não mentir. É bom falar para ela, como foi dito aí pelo Divaldo, ou não? Cada caso um caso, Wilson. Se você sentir que você falando isso vai piorar a situação da pessoa,
E o Divaldo é um médium, né? Provavelmente ele estava sendo assessorado. Aí não deve fazer. Nós vamos voltar na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem se pergunta se fez todo o bem que podia, se utilizou todas as ocasiões de ser útil, se não causou um constrangimento sequer. Mas isso também precisa de interpretação. Porque isso pode também ser bastante didático no ensino para a pessoa. Porque as pessoas, elas hoje, elas perdem perdão até na frente dos outros, no sentido até de humilhar a pessoa que sabe que ela não vai conseguir perdoar, para ver, tá vendo como eu sou humilde e a outra pessoa não é, tentando inverter os papéis no processo. É muito importante a sinceridade nisso. Existe o perdão? Se o perdão for sincero, sim, mas você pode perdoar parcialmente. Tá, eu consigo conviver com você, mas ainda não consegui esquecer o que você fez. Entende? A sinceridade é importante. Dentro de casa é fundamental. Na rua, você vai falar assim: olha, eu estou aqui lutando para te perdoar, meu irmão, assim, e eu vou lutar porque a minha doutrina ensina isso, mas eu não estou falando que vai ser fácil. Porque muitas vezes, através dessa situação, a gente mostra até uma falsidade. Que falsidade que é? De uma superioridade que a gente não tem, né? Entende? Sim, perfeito, Thales, obrigado. Fernando, alguém? Ah, uma coisa importante. Quando a gente tem um problema desse tipo, é muito importante orar e pedir auxílio dos bons espíritos. Tem uma pessoa que não gostava de mim, não gosta ainda. Ela nem me conhecia, mas eu sabia que ela não gostava. Acho que ela não foi com a minha cara. Eu falei alguma coisa, ela não gostou. Aí essa pessoa vinha à minha mente constantemente. Toda vez que ela vinha, eu orava. Aí numa das orações eu falei: Senhor, permita de alguma forma ajudar essa pessoa jovem, provavelmente é até bem intencionada, mas está mal direcionada. Fiz essa oração várias vezes, mas nem imaginava o que ia acontecer. A Maria, ela tinha, né, uns compromissos lá no Shopping Buriti, num espaço de beleza feminina. Aí nós chegamos lá, entramos. O que eu entro, essa pessoa vem na direção. Eu tinha a opção de virar a cara, porque ela quis fazer isso, ou falar com ela. Eu falei: você não é o fulano? Ah, sou sim. Aí ele me chamou pelo nome. Falou: que bom, como é que você tá? Conversei, amenizei, bati um papo com ele. Ele não sabia o que fazer, ele tentou jogar um pouquinho de raiva, mas não conseguiu, porque os bons espíritos estão ali ajudando. Se você joga amor ou carinho de verdade, essa rispidez, ela não te afeta. Não afeta, de forma alguma. Mas se tiver raiva, devolução de raiva, acaba afetando. Aí falamos, conversamos, tudo na boa. Não falei para ninguém sobre isso. A Maria viu que estava perto, falei: esse é aquele rapaz que fez tal coisa, assim, sim, sim, sim. Mas os bons espíritos deram oportunidade de resolver o problema. Quando você quer resolver, você entende? Quando eu estava em Palmas, dando aula na Federal, teve muitas pessoas que agiram de má fé comigo, eu precisava perdoá-las. Na preparação para vir embora para Alfenas, eu encontrei 5 pessoas que tinham esse tipo de problema, em várias regiões, no shopping, na universidade, no supermercado. Em todas elas eu fui, dei um abraço, senti que eu perdoei, não precisei falar nada, porque foi tudo velado, eles não sabiam que eu sabia alguns que eles tinham feito essas coisas. Dei um abraço, passei carinho, mas aí os espíritos me contaram, falaram: se você já está indo embora, é necessário resolver essas questões. Eu falei para eles, falaram: não, para você, porque aí você se sente bem. Porque olha só, a gente com conhecimento espírita, a gente é responsável pelos nossos pensamentos. Sabendo que eles haviam feito isso, eu senti tristeza e mágoa. E cabe ao espírita verdadeiro lutar contra isso, lutar contra a mágoa, lutar contra essa situação. Aí o que acontece?
eles me deram a santa oportunidade de não ter que voltar para Palmas para resolver os problemas com eles. Se hoje fez 33 graus aqui nessa cidade, eu não sei nem quanto que fez em Palmas hoje, uns 48. Então vocês imaginam se eu tenho que voltar para lá. Então, na verdade, a preocupação dos espíritos superiores com a minha saúde. Porque com essa quantidade de gordurinha, se eu chegar lá com essa temperatura, eu viro um bacon ambulante. Tá, tirando as brincadeiras, entenderam a questão? Quando o nosso desejo é trabalhar pelo bem, é tentar resolver os nossos problemas, os bons espíritos nos auxiliam. Isso aconteceu muitas vezes. Eu tive a oportunidade de coisas que não estavam evidentes na matéria, porque na cabeça daquelas pessoas, elas não sabiam que eu sabia o que tinha acontecido. Mas acabou sendo resolvido para eu não ter que resgatar depois, compreende? Estou contando o meu caso, que é o caso que mais tem situação relativa a isso. Compreende? Então, essa situação, se vocês compreenderem bem, ela está relativa a quê? Ela está relativa a nosso desejo profundo de se tornar pessoas melhores, de aprendermos a perdoar. Mas, talvez, se você chegou à conclusão de que eu sou uma pessoa que perdoa facilmente, está errado. Tem níveis e níveis de perdão. Vários níveis de perdão. Gente, e tem cada alegria que os bons espíritos trazem para a gente. Olha aqui que os bons espíritos disseram para mim. Baixei um pouquinho. Olha aqui. Acabou de chegar aqui, ó, coisa linda. Um sorrisinho seu aí vai deixar o povo feliz lá, sabe? Sim, vai. Esses dentinhos. 1, 2, 3, 4 dentinhos. 2 caíram. Deus nos proteja. Tudo bem? Isso ficou mais claro ainda a situação, não? Sim, Thales, perfeitamente. Obrigado, cara. Disponha. Pessoal, alguém mais alguma coisa para falar? Porque com certeza vocês não tem nada para falar, todo mundo perdoa todo mundo, esquece as ofensas. Eu acabei de ligar o botãozinho da ironia. Fica até envergonhado de ficar contando minhas dificuldades de perdoar, com esse pessoal tudo perdoando com essa facilidade, entendeu? Ninguém quer falar nada. Então tá bom. Aí a Maria, Dona Rosa Maria, manda um bonequinho sorridente, mas não fala comigo. Fala comigo, Rosa Maria. Ô, Thales, estou só ouvindo no momento, refletindo. Tá refletindo, minha querida espelho. Como é que estão aí as duas amadas? Estão bem, graças a Deus. Minha mãe está aqui do lado, dando um beijão para todos. Então vamos para a questão 320, comemoração dos mortos funerais. Eu acho que eles traduziram errado, porque os mortos assim, não tem como comemorar, né? Deve ser comemoração em relação aos que morrem, né? Como é que comemoram os mortos? Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que eles foram caros na terra. Esses que foram caros, gente, é de carinho, porque realmente o preço do caixão hoje não está compensando, né? Está grave, né? Tá melhor enterrar nos caixãozinhos mais baratos. O pessoal já vai feder mesmo, já vai ser decomposto, mas que tá difícil. Tá. Vou falar do preço do caixão, né? Tem caixão de 30 mil reais. Que é isso? Já morreu, já. Não, vamos queimar. Queimar virou coisa tão chique que agora tá mais caro que caixão. Para as cinzas ficarem lá, né? Mas tá bom. Então, assim, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, a gente olhar com carinho, orar pelas pessoas que se foram, é muito bom. Eles se sentem felizes, eles se sentem alegres com isso. Eles se sentem
Se são felizes, mais felizes, e aqueles que estão tristes ou nas regiões purgatoriais, eles recebem a alegria da prece, que lhes apazigua e diminui a dor, pelo menos momentaneamente, ou durante um tempo, dando condições deles terem um pouquinho mais de clareza sobre a situação que eles vivem. Aconselha a deixar durante um tempo, pelo menos, se for possível financeiramente, os pertences, o quarto, um pouco guardado, para que quando o espírito retorne a visita na casa que ele morou, a pessoa possa sentir que eles ainda pensam nela, que o local dela está guardado. É possível sentir isso. Nós já vimos pessoas não espíritas guardarem o quarto de uma mãe, o quarto de um irmão, o quarto de um filho falecido, durante um tempo. Depois, elas lá no coração, elas sentem, não preciso guardar mais, sentir que está feliz. Isso acontece, mas se for possível, né? Se não for possível, não tem problema. Mas a oração, os bons sentimentos falam muito mais alto do que as coisas materiais. Mas uma situação dessa, que é caracteristicamente material, que é guardar os pertences durante um tempo, se for possível, ela tem um efeito espiritual muito grande. Então, é a parte espiritual do sentimento envolvido, do respeito, da lembrança, não do valor econômico das coisas, entendeu? Eu só vou dar uma parte aqui. Quando eu morrer, se vocês venderem os meus livros, nós vamos ter problema sério. Continuando aqui, falando sobre desapego. É brincadeira. Como é que eu vou ficar lendo os livros depois de morto? Dá para passar as páginas? O Emanuel falou que vai ser dele, então aqui, ó. Eu não sei não, mas acabei de receber um olhar aqui que vai ter controvérsia. Fazendo a brincadeira aqui, porque o que eu tenho de mais valioso em termos materiais são os livros. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Vocês entenderam que educadamente ele falou assim, tanto faz, desde que orem por ele ou o chamem. Foi assim a resposta? Eu interpretei errado. Interpretei errado? Não, né? Tanto no dia dos mortos, né? Alguns cuidados que vão acolher no dia das bruxas, que é 2 dias antes, mas olha, dependendo de quem a gente se liga espiritualmente. Então, sim, nós temos espíritos muito caros, espíritos amigos, que a oração é muito boa, faz bem. Alguns vêm agradecer. Uma vez veio um espírito, que foi meu professor, agradecer pelas orações que estava fazendo por ele. Por quê? Essas orações, mesmo que demore um tempo para o espírito ter noção da realidade, ele acaba tendo noção da realidade. Ele acaba saindo da situação de sofrimento, de internação, de problemas. Aí ele vai atrás daqueles que oraram por ele. Então, nessa situação de oração, aqueles que não eram nem tão amigos quando encarnados se tornaram grandes amigos e passaram a participar da vida aqui dentro de casa, dos estudos, dos grupos espirituais da família, depois das orações. Porque as orações fizeram que nos buscassem. Em nos buscando, encontraram a doutrina. Encontrar a doutrina do lado espiritual é mais fácil de entender a doutrina espírita do que do lado de cá. Não acho bom esperar morrer para entender, entende? Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Entenderam? Diferença não atrai espíritos bons, espíritos simpáticos.
Espíritos simpáticos são atraídos pelas intenções. Pessoal, entendam, nós não escondemos quem nós somos dos espíritos, muito menos de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos mostram a nossa companhia espiritual. A pessoa é boa, trabalha, em dado momento ela sentiu raiva, você vai ter companhia de espíritos raivosos e a sua raiva vai aumentar. Tem o que fazer. A pessoa faz, trabalha, chega em determinado momento, ela resolve se dedicar a um vício. Vai ter companhia dos espíritos viciosos, ela vai ter que lutar para vencer isso. Se os meus pensamentos todo dia são pensamentos de vaidade, de poder, de querer ter posses, vai atrair os espíritos que querem assim, e aqueles que nos obsediam de maneira direta ficam muito felizes em ter mais força sobre nós. Nós somos responsáveis pelos pensamentos. Não acho que a humanidade está pronta para entender os pensamentos dos outros. Deus é bom demais, né? Você imagina se a gente pudesse ver os pensamentos mais íntimos de cada um? Não teria amizade na face da Terra. Desculpa a sinceridade. Não é mesmo? Porque todos nós, em um momento ou outro, a gente, de fato, vai ter um sentimento negativo pelo outro. A questão é, lembrando do livro do André Luiz, não podemos impedir que a ave de rapina voe sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que ela faça ninho. Então a gente tira da nossa cabeça esse pensamento ruim. Tira para não deixar voltar mais. Mas é difícil, então ora. Pensa em Jesus. Jesus penetrando no nosso lar, nos nossos corações, aquela luz magnífica que sai do seu coração amoroso, de todo o seu corpo, penetra o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de vida, enche os nossos corações com uma alegria espiritual, uma alegria que a gente nem entende direito, nem merece, que dá uma paz, uma serenidade, dá uma força imensa para a gente crescer, nos aproximar dele. Então nós vamos trocar os nossos pensamentos por bons pensamentos. É uma luta. É uma luta. Lembro da minha história também, real. Estou falando demais de mim, mas é porque eu preciso contar essas histórias, né? Isso é importante. Antes de eu contar a história, a Dona Maria Toledo quer falar. Eu acho que ela vai defender que Palmas não está tão quente assim. Não estava mesmo. Hoje estava só um pouco abafadinha. 42, mais ou menos. Não, acho que não chegou a isso. Por exemplo, minha mãe era espírita. Não era assim aqueles espíritas de estarem estudando as obras básicas. Frequentava, fazia suas orações, fazia evangelho. Aí, depois que ela morreu, para falar a verdade, eu só fui uma vez ao cemitério. Foi uma semana depois que ela morreu. Não me senti bem. Aliás, que voltei com uma carga daquele cemitério que eu nem te conto. Eu acho que por menos evoluída que ela fosse, porque não é um espírito de luz, é igual a todos nós, com todos os defeitos que nós temos. Eu acho que para eles isso não tem a menor significação, principalmente no caso dela, que conhece o espiritismo, não é profundamente, mas ela tem as noções básicas, ela sabe as coisas. E a gente também, quando morrer, eu acho que vai se sentir assim também. Eu não acho que vai me preocupar ficar lá no cemitério, porque eu tenho consciência de que eu não estou mais lá. Eu acho que com eles, com os que são espíritas, por menos que se dediquem, por menos que são, e também não vão sentir essas coisas. E com relação também, quando você falou, eu me lembrei, como eu e o meu irmão moramos muito longe de São Paulo, a minha aproveitou que nós 5 estávamos lá, para cada um
escolhesse o que queria levar da mamãe. Então, no final do dia, a Fernanda ficou só com algumas coisas que realmente eram lembranças para ela. E cada um levou o que quis. Será que isso também afetaria minha mãe? Eu acho que não, né, Thales? Pelo contrário, né? Se cada filho pegou algo que tivesse um valor sentimental, só alegra. Aliás, isso aí é um fato que eu acabei de falar. Mesmo porque, antes dela morrer, ela foi. Algumas coisinhas que ela tinha um valor monetário, nem tanto, mas um valor sentimental, ela foi dando, sabe? Ela já foi distribuindo as coisas dela. Eu acho que quando o espírito chega nesse ponto que já não está protegendo as coisas que ele tinha, a posse, que faziam a sua casa, né? Eu acho que ele sofre bem menos quando você se dispõe, se desfaz das coisas do seu quarto, né? Sem dúvida. Muito bom a senhora ter comentado essas coisas, porque essas partes que a gente fala da nossa própria experiência, elas são uma ilustração muito boa do que nós estudamos aqui. Vou terminar a B da 321 e a gente para os minutinhos, depois a gente retorna, tá bom? Sob que forma aí comparecem, como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Para que a gente se lembre deles, né? Imagina, aparece um espírito. Mas quem é você? Fala, eu sou seu pai, mas você está com uma forma diferente. Não, eu estou usando, eu resolvi usar o perispírito de 2 encarnações atrás. Faz o menor sentido, né? Uma coisa dessa. Ele vai aparecer na forma que a gente mais lembra deles. Tá bom? Tudo de bom para vocês. No retorno, né? Nós vamos. Depois eu peço para a pessoa fazer oração no nosso retorno. Eu vou só terminar aqui e aí a gente volta para o estudo do Lucas, né?